Olá, nesse vídeo aqui eu pretendo falar de um assunto que talvez você pode pensar que não está muito relacionado à palavra. E a proposta desse espaço aqui é para tratar mais especificamente a palavra. Mas como eu vejo isso como cumprimento da palavra, então vou trazer o assunto como que participando da palavra. Nós sabemos que já há algum tempo nós temos nos levantado e pregado contra a televisão. Alguns têm ido ao extremo de demonizar o objeto em si, o aparelho, e não o conteúdo, a forma como ele tem sido usado. Mas com certeza ele tem sido um instrumento de Satanás, de promover seus enganos. Se ela fosse usada, por exemplo, para promover o que é correto, ensinar o que é direito, e que ele não fosse voltado enviesado do modo como ela é por conta do modelo que escolhemos para viver. Que não seria diferente com um outro modelo, eu suponho, que eu acho que parte do mal que está dentro do homem. Mas o capitalismo acaba que enviesa as coisas dessa maneira. E então eu gostaria de falar sobre essas coisas que têm sido criadas e que têm tomado lugar nas vidas das pessoas e que elas não percebem realmente como elas funcionam. A televisão, por exemplo, eles não percebem como a televisão funciona. Eles veem ela como algo inofensivo, algo que desejável para se ter em casa. Todos nós fazemos isso. Somos pessoas cansadas e estressadas sem tempo. Então tudo o que queremos fazer é relaxar. E a indústria do entretenimento trabalha em cima disso, em cima do nosso cansaço. Então veja, eu não estou falando aqui de coisas bíblicas, estou falando mais de coisas práticas. Mas que de algum modo estão falando das coisas espirituais em nós. Estou tentando te dizer, mais do que dizer como é que é o plano de Deus, tentando te mostrar como é que é o plano do inimigo também. Como ele tem atuado. Então você nota que na humanidade, antes desse tempo, antes do rádio, era uma humanidade. Você introduz o rádio, uma descoberta fantástica. Olha, você poder propagar a voz de alguém a longas distâncias. E como que poderia ser isso agora, que um caixotinho aqui eu posso ouvir a voz do fulano, tá falando lá, rádio lá, não sei quantos quilômetros longe daqui. Que mágica que é essa? Que eu agora posso ouvir o som de uma pessoa vindo num quadradinho, um cubo, um caixotinho. É ciência. Não é mágica, é ciência. Mas é uma coisa tão nova e tão empolgante pensar, poxa, como isso foi feito? Quer dizer, como que um som, como que ele, que essa caixa de negócio está emitindo um som assim? E o entretenimento, a do indústria, porque eu sempre tenho dito, a ciência não trabalha para o cidadão pobre. Tudo que ela desenvolve e faz, ela sempre é enviesada no sentido econômico e dos grandes, porque é eles também quem financiam as pesquisas e tudo mais, porque tudo nesse mundo funciona à base de dinheiro, que é o que eles têm. Então, quando um rádio como esse surge, quem é que rapidamente se apropria da ideia? Quem é que vai explorar ela agora? Como eu posso ganhar dinheiro com isso? É o que está na mente das pessoas. Ninguém está fazendo isso pelo bem ou para que a humanidade seja beneficiada de alguma maneira. Não, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Nada nesse mundo é feito no sentido de fazer porque é o que se tem que fazer. Mas tudo o que se faz nesse mundo é em função de conseguir lucro e dinheiro. É claro que existem iniciativas aqui ou acolá que não estão visando o dinheiro. Mas a grosso modo é o que acontece. O mundo é dirigido pelo dinheiro. Até as ações desses que pretendem ajudar através do dinheiro.
Então quem é que se apropria rapidamente? O Estado entra com as proibições. Não, peraí, que isso é uma coisa que tá no ar, é de todo mundo, então o Estado é que é dono, que é para governar para todo mundo. É igual a sua água no seu subsolo. Não é sua mais. Não é sua terra mais, você é só dono da superfície. Você não é dono do ar, você não é dono do chão. E então, alguém vem e aproveita a ideia. Fala assim, como eu posso ganhar? Poxa, eu podia fazer uma dramatização sonora. Isso seria interessante para quem está ouvindo de lá. No mínimo eu ficaria conhecido, a minha peça. Olha, eu sou um cantor, posso emitir a minha música por aí. Tentando retratar as ideias lá naquele tempo, criando o rádio. E é claro, quem tem dinheiro pode naturalmente equipar todo um negócio e empreender ele, porque eu poderia ter uma boa ideia, mas sem meios eu não posso empreender esse negócio. Quem que detém os meios? Então eles estão aí com o dinheiro para comprar qualquer ideia. Meio pelo qual o mundo é dirigido por eles mesmos, porque todas as ideias são deles, no fim. Tudo que vem a público é escolhido por eles, é tudo meio que como um design. Então, rapidamente, já que há uma proibição, falou, olha, isso não é livre, não é todo mundo que pode falar nesse rádio aí. Você tem que ter uma licença, um alvará, que por um acaso é em quantidade reduzida e vai parar nas mãos de certas pessoas que vão explorar isso. Um canal lá no rádio, a faixa tal. Te vendo isso, portanto, você vai poder explorar. Quer dizer, era uma descoberta para a humanidade. Quer dizer, e aí ninguém não pode mais usar e está reduzido a um pequeno número de pessoas que se apropriaram da descoberta e usam ela. Sob uma alvará de licença que o governo emite e automaticamente impede todo mundo. E ao mesmo tempo cede para esse, para aquele ali. Não, mediante um pagamento, claro. Mediante um pagamento, mas cede. E ele tá. Não é uma coisa livre. E aí então, todo o meio está sujeito às inclinações desses tais que agora estão dispostos, liberados nesses canais lá, para eles poderem fazer sua programação. Cada um deles vai pensar da mesma maneira. Como é que eu posso fazer alguma coisa que possa cativar o ouvinte lá do outro lado? Que possa ser interessante para quem é o meu ouvinte. Se eu vou fazer uma peça, seja lá o que eu for fazer, eu estou sempre levando em conta quem vai me ouvir. E qual é o meu objetivo? Quem que vai fazer alguma coisa nesse mundo que não seja para ele ganhar algum dinheiro? Então, se ele está pensando em termos de ter um canal de rádio, fazer ou tocar músicas, ou radionovelas, seja lá o que for, explorar aquilo economicamente. Pensando em termos de lucros, ele está pensando justamente em como eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu poderia cobrar as pessoas para ouvir o meu rádio, mas aí, será que eu teria uma coisa tão boa assim? E como é que eu cobraria de cada indivíduo que tivesse um rádio? Parece que não dá para me ganhar dele, do usuário do rádio. Do usuário do rádio, quem já está ganhando dele é a concessionária de energia elétrica, que já está explorando tudo isso aí, e tudo que é elétrico já vem ela por cima, naturalmente, ganhando de tudo que é elétrico. Então, tudo que é elétrico que é criado, que é desenvolvido, que é inventado, naturalmente são meios de lucros permanentes para a energia elétrica. Mas então, quem está fazendo essa programação de rádio, pensando em termos de negócio, como ele poderia ganhar, então ele tem uma brilhante ideia. Fala assim, olha, se eu tiver um público, pessoas são de alguma forma dinheiro. Foi assim que o YouTube pensou, foi assim que o Google pensou. Não, eu não ganho nada com isso. O que é isso? Quanto custa para mim ficar fazendo isso? Não, não custa nada, é de graça. Fala assim, mas como? Se a pessoa vai proporcionar isso de graça, ele não ganha nada. Não, mas você é o ganho dele, nesse caso. Porque assim, aquele que ouve o rádio do lado de lá, se eu conseguir cativar a atenção dele, então eu tenho essa audiência.
E essa audiência é aquilo que eu vendo. Para o anunciante do rádio. O cara ali da oficina. Então ele quer colocar um anúncio no rádio local. Ah, vem conhecer o nosso serviço e tal. Então, ele vai criar um programa ele está buscando de todos os meios criar essa audiência. Então ele precisa fazer com que as pessoas permaneçam diante do rádio para ouvir as publicidades que os seus clientes vão fazer para eles. E ele vai manter você lá de diversas maneiras. Da maneira que ele puder. Se você acha que um nicho de mercado são piadas, as pessoas gostam de ouvir piadas, então talvez ele vá contar piadas. Alguma coisa que vai fazer você ficar lá para ouvir. Se você gosta de coisas emocionantes, talvez ele conte histórias emocionantes. Se você gosta de músicas, então tocará músicas ou qualquer coisa que você deseje, ele colocará lá para te atrair. E esse é o problema. Que normalmente o que vai atrair as pessoas são as coisas que estão inclinadas ao erro. Então não há um filtro. E na realidade nós buscando avançar em conseguir a audiência, estamos sempre escancarando mais e mais o nosso problema. Veja como o caso da nudez e a exploração da mulher na televisão. Nós queremos audiência? Ora, não tem uma coisa que dá mais audiência do que mulheres peladas, meu amigo. Fala a verdade. Então vamos encher de mulheres peladas e fazer programas. Qualquer coisa que venha te colocar diante da televisão. Para eu poder ter um produto. Para me argumentar, falar, eu tenho 1 milhão de pessoas assentadas diante da telinha nesse exato momento. Que tal se elas estivessem vendo a sua propaganda nessa hora? 1 milhão de pessoas te conhecendo, e o seu negócio, e o seu produto. E então poder vender a audiência. Então ele precisa ter você diante da tela. Então ele vai usar os meios que for para te ter lá. E é assim como nós temos feito. É assim com a música. Funciona tudo dessa maneira. Se eu tiver vários ouvintes das minhas músicas, então eu vou criar músicas que agradam à maioria. E a maioria está inclinada incorretamente. Mas criando, sempre trabalhando em cima da vontade do povo, que a maioria é carnal e inclinada para as coisas erradas, o mundo vai de mal a pior. Então ele tem que criar programas cada vez menos toda vez ele vai cedendo um pouquinho mais. Veja na música o que acontece. Então alguém começa lá e fala assim, não, para ficar com uma coisa interessante, que o cara faz um modão de viola e conta uma história e narra toda uma história fazendo rima e na viola bem ponteada e tudo bem. E o caboclo quer fazer sucesso. Ele quer ter audiência. Então ele cria uma música que tem sentido ambíguo, que fala de uma coisa e ao mesmo tempo dá uma segunda intenção, uma segunda ideia, um pouquinho de picância, de malícia, o que que tem? As crianças não vão entender. Só os adultos têm malícia para compreender o que está falando. Você começa por aí. E esse está fazendo isso para se despontar dos demais. Foi assim com a moda. Elas começaram a mostrar o seu tornozelo só para despontar. E aí, logo em seguida, você tem músicas do rádio. Ela deu rádio. E outras coisas, Genival Lacerda. E o povo cai na graça dessas coisas. E não percebe o mal que é. E daqui a pouco você tem um El Chan dançando na boquinha da garrafa e não dá nada não. Qual que é o problema? É tudo audiência, meu amigo. Ainda coloca El Chan dançando de dia nos programas de auditório fim de semana. Olha, vai bombar a audiência. Uma coisa ajudando a outra. Já que todo mundo quer ver mulher pelada. E sempre explorando, então, né, as deficiências do ser humano, que é o próprio ego do homem. Tudo nesse mundo está enviesado dessa maneira, que está
está sendo criado e moldado em função do ego do homem, que inclusive deve ser destruído. No sentido de ele deixar de ser a importância para si mesmo, para ver a importância no outro. Então o que acontece? As primeiras empresas que vão se colocar lá, elas vão explorar aquilo constantemente, por fim, e entra geração, e sai geração, e sucedendo, estão no controle daquilo. Criando programas que vão atrair a atenção e prender a atenção das pessoas. São chicletes para sua mente. Que você vai ficar mascando aquilo, mascando, realmente não vai contribuir muito, é entretenimento. Mas é uma ocupação também, vai te impedir de estar fazendo outra coisa, vai te impedir de estar meditando sobre outra coisa. Vai estar te ocupando. E eu fico imaginando o tempo, quando ainda nem o rádio sequer não existia, como que as pessoas estavam como que isoladas na região onde elas nasceram. Eu penso que muitos poucos viajavam e conheciam outros lugares, e basicamente a pessoa nascia e vivia onde eles nasceram. Então tudo isso aparentemente foi tão bom, ligar as partes distantes, agora todo mundo de longe poder de alguma forma falar. Eu penso que dessa coisa chamada rádio veio também a ideia para o telefone. Então os programas, você vê, ele sempre vai se inclinar na direção que o povo está caindo. Porque eles pretendem obter a audiência, por fim. Não importa a que preço. Assim tudo foi se degenerando e degenerando, porque eu tenho que avançar um pouquinho mais. Eu tenho que ser mais um pouco ousado. Porque quem é que está despontando no mercado é aquele que tem um diferencial. Então está todo mundo sempre buscando um diferencial. O que faz com que todo mundo se torne inquieto e todo mundo fique tentando melhorar. E melhorar no sentido de não de fazer a coisa que é o melhor a se fazer, mas melhorar no sentido de adquirir a sua audiência. Custe o que custar. Ainda que melhorar no sentido de adquirir sua audiência seja destruir socialmente. Destruir valores e princípios, coisas importantes e imprescindíveis numa sociedade. Ainda que seja assim, está justificado na mente dos homens de negócio. É simplesmente negócios. Eu preciso de adquirir sua audiência para vender ela para alguém. É assim que eu ganho meu dinheiro. É assim que os publicitários fazem. Eles vão para a faculdade para estudar maneiras de eles poderem comer sua mente. Através de propagandas e gatilhos mentais e coisas tais, pretendem te conduzir na direção de uma compra, de uma ação no sentido de fechar um negócio. Psicologicamente, atuando, estudando cientificamente o seu cérebro, para entender como funciona ele. Que gatilhos mentais eu posso inserir no contexto da minha propaganda que vai te induzir em uma ação. Se você vai falar de propagandas, você pensa que propagandas é só propaganda de televisão aí, do horário comercial. Fala-se também em propagandas políticas, propagandas de guerra. Vai ver a Segunda Guerra Mundial. O que foi propaganda de guerra? O que é propaganda? Basicamente isso é o que estão fazendo, só que em nível comercial. Para comer a sua mente mesmo. Para te levar a comprar. Por isso você é tão inquieto. Você vive querendo comprar mais uma coisa. Uma nova coisa que saiu. Você tem que ter mais isso e mais aquilo. A propaganda está te induzindo. Você não sabe disso. Você pensa que é simplesmente as pessoas encenando aquilo e tal. Você não pensa que existe todo um estudo psicológico por detrás daquilo. Cada cor, cada objeto, cada coisa colocada de tal maneira que é para te produzir um efeito. E isso é ciência.
E eu suponho que os programas não é diferente. Se eu tenho que sentar-me com uma equipe, discutir o que será um programa que eu vou ter dentro de um horário que eu preciso adquirir audiência, então nos colocaríamos todos a pensar o que as pessoas desejam ver, que eu poderia lhes mostrar. E quando você tenta se transportar para o lugar das pessoas, você tem que tentar pensar como elas são, os desejos que elas querem. Então, você vê, no mundo onde a mulher virou a garota propaganda em tudo, você nem imagina por quê? Ora, você devia saber. Não existe uma coisa que vai atrair mais publicidade do que isso. Penso que todo mundo concorda com isso, cada publicitário concordará com isso. Então não tem nada a ver ela com a furadeira. Hoje tem, né? Hoje elas estão por aí de macacão e tudo mais. Entendeu? Mas naquela época não tinha. E mesmo assim lá estava ela na propaganda, com a furadeira, uma britadeira, seja o que fosse. Ela é a garota propaganda. Por quê? Porque não existe outra coisa que atrai mais do que mulher. E o povo faz de bobo, e faz ela de boba. Porque faz ela pensar que ela não tem realmente essas que ela não é realmente como é. Até o ponto de que ela anda por aí tão à vontade. Ela mesma não sabe como que a mente dela é comida lá na televisão pela publicidade. E ela não sabe que ela também tem sido parte de comer a mente também do povo. Também. Então, se o povo gosta de piadas sujas, lá está um programa de piadas sujas. Por quê? Porque eu pretendo a audiência, meu amigo. Não quero saber se é o bom. É o que me dá audiência. É daí que vem meu dinheiro. Se eu realmente for fazer e falar de coisas boas, ninguém vai querer me ver. A verdade é essa. E de fato é mesmo. As pessoas querem coisas ruins para se ver. Olha o Jornal do Meio-Dia. Não o programa, mas o jornal que passa em torno do meio-dia. Na hora do almoço, que é comum. Só fala de desgraças e coisas. E as pessoas querem isso. É o que tem audiência nessa hora. Por que eles só falam de desgraças, de mortes, de quem matou, quem roubou? Por que isso deveria ser notícia? Mas por que eles falam disso? Mas é porque isso é que o povo quer ouvir. Se isso não fosse assim, se o povo mudasse de canal e tal, eles não permaneceriam lá sem audiência. Mas se todo mundo quer assistir e assiste a isso, aí então eles dão isso, que é isso que eles querem. Eu quero a sua audiência. Eu quero escolher que tipo de ração que eu tenho que ter na mão para você vir comer na minha mão. Se você gosta desse tipo de ração, eis aqui na minha mão. Contanto que você esteja aí, eu quero te vender para o meu cliente. No meu horário publicitário. E é isso que é um rádio, e é isso que é uma televisão. Agora, nós estamos falando do rádio. O princípio do processo é o mesmo, só que sendo aperfeiçoado, mas ainda é o mesmo. A ideia inicial, crua, seria essa. E alguém explorando essas coisas agora, mas não com inclinação, segundo aquilo que é o viés daquilo de instruir aqueles que vão ver aquilo, no sentido de tornar eles mais corretos naquilo que é a verdade, aquilo que é o que é correto, o que é saudável. Não, no sentido lucrativo, meu amigo. Não estamos pensando em termos de sociedade, de humanidade, mas no sentido de um negócio. Só que aí é que está o mal do negócio, porque ele sendo uma poderosa ferramenta de indução, manipulação, acaba que por fim, dessa maneira eles vão sendo usados. Veja no caso econômico mesmo, como eu estou tentando te dizer. Todo um estudo para saber como que psicologicamente eles vão comer a sua mente. Você pensa que não há o mesmo estudo numa propaganda à rádio? Um estudo sério quando é uma propaganda séria. Preocupado com os sons e a atmosfera que estão criando e a mensagem que está vindo e tudo mais, no sentido de quê? De causar no seu ouvinte sensações, emoções. Bulir com ele no sentido das suas emoções, a altura das suas emoções. A fim de desencadear algum gatilho que te levasse a uma ação,
No sentido de ir lá e comprar o produto daquele que é o meu cliente, porque aí justificaria o meu alto valor na publicidade que eu cobro dele, em alguns segundos. É a conversão. Conversão em vendas. Resultado do anúncio. Então isso num rádio. Uma coisa que era para ser de todo mundo. Tá certo? O caboclo devia poder pegar um radinho aqui e falar assim, não, esse aqui é a minha rádio amadora. Eu transmito aqui pro tanto que o meu bichinho aqui der conta de transmitir. É bem verdade que ia ter rádio pra tu quanto é lá. E eu me pergunto se ia mesmo, né? Com internet hoje, ninguém nem mexeria com rádio. Rádio amador é a mesma coisa. Rádio, explorando o que? O áudio. E através do áudio, todos os efeitos sonoros. O que era isso? Onomatopeia. Todos os efeitos sonoros. Escolhidos e produzidos cuidadosamente com a intenção de te produzir algo. Não uma coisa aleatória. Com um objetivo. Então aí que está o mal. É que a coisa acabou sendo direcionada economicamente. Sendo direcionada economicamente, todo mundo está fazendo um produto no sentido de tentar atender alguma demanda. No caso desse caso já não era assim. Ele está produzindo um produto, mas não para uma demanda. Na realidade, ele está fabricando um produto, que é a audiência. A que preço ele fabrica esse produto, que é a audiência? Ao custo que for. Se as pessoas quisessem ouvir sobre a Bíblia e a palavra de Deus, então seria isso que eles tocariam. Porque seria isso que as pessoas sentariam para ficar lá ouvindo. São raríssimas as pessoas que se interessariam. Mas põe uma mulher pelada lá para você ver. Então, é errado mesmo as programações nas televisões, nos rádios, tudo está enviesado de forma errada. Mas mais errado ainda é o público. Porque eles estão atendendo o interesse do público. Mostra que todo mundo está nessa péssima condição. Que ainda somos bombardeados com essas ideias. Falar, o que eu posso fazer? Em vez de cada um pensar, porque como se dizia, né? Que por algum motivo tinha tantas estrelas do mar na praia, perecendo no sol. E o jovenzinho parece que estava jogando elas de volta para o mar. Mas eram tantas que, poxa, não fazia lá muita diferença o trabalho dele, sozinho. Então o rapaz perguntou para ele por quê. Porque ele ainda insistia, não fazia assim diferença diante de tantas. Mas então ainda jogando mais um, ele disse, para essa aqui fez. E se todo mundo fizesse a sua parte, parasse de pensar que eu sozinho não faço, e cada um fizesse, falasse, não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E se todo mundo pensasse assim, acabava que todo mundo fazia a sua parte e todo mundo teria feito o que tinha que fazer. Mas porque todo mundo pensa o contrário, fala assim, alguém está fazendo, não preciso fazer. Outro está fazendo, que outra pessoa faça. E o outro está pensando exatamente a mesma coisa, que o outro faça. Alguém está fazendo. E ninguém está fazendo. Então, do rádio, trabalhando apenas o som, já se pretendia comer a sua mente escolhendo os sons que pudessem criar toda uma atmosfera. Através do simples áudio, você tinha novelas completas, situações e tudo mais, com narrativas sonoras que você parecia estar vivenciando elas. Escolhendo sons e tudo mais para criar isso em você. Já existia um estudo de como criar isso em você. Por meio do som. Emoções. E as pessoas não entendem, a ciência avança e você vê os benefícios dela e os malefícios ela está com as mãos escondidas atrás. Nunca ninguém fala deles.
Mas desde então, o homem começou a se invocar com eletrônicos nesse sentido. E alguém explorar isso como um entretenimento. E as pessoas buscando essas coisas. Por quê? Porque eles oferecem justamente o que você quer. Por que é tão viciante? É porque há todo um estudo de como fazer isso viciante. É como o cigarro. Ele não tem os milhares de produtos químicos nele à toa. Há todo um estudo de como é que ele se tornaria uma coisa compulsiva e você se viciaria nele. Ciência. Essa ciência ninguém não quer falar. As bombas atômicas, ninguém não quer falar. Nós só queremos falar das pastas de dentes, das escovas de dentes, que também já são outra coisa, outra fraude, né? Que é o flúor na água e na pasta de dente. Um absurdo. Veneno. No entanto, dado pelo governo ao povo. A água, permitindo essas coisas, isso diz a ciência, né? A ciência que eles não querem ouvir. Quem? Aqueles que concordaram que isso fazia bem e tudo mais, e ganharam para concordar, eles não querem ouvir a outra ciência que está simplesmente ouvindo os fatos e dizendo isso faz mal para a saúde. Mas de volta lá. Trabalhando suas emoções. Trabalhando suas emoções por meio da música. Claro, com o rádio também a música teve uma expansão. E com a música a dança também teve sua evolução. E com a moda, tudo junto foi sendo trazido. E se você olhar para trás e olhar o decorrer do tempo, você vai ver a decadência nossa. E não é o produto, não é o aparelho que é o problema. E as pessoas endemonizam o aparelho. Dizem, mas esse negócio é do diabo, esse negócio de televisão. Não é a televisão que é o problema. Ele poderia passar coisas boas. O problema é o telespectador que não quer ver coisas boas. Ele quer ver justamente o que está na TV. O problema é a coisa ter sido enviesada economicamente para beneficiar esse ou aquele outro. Se fosse uma coisa que fosse de todos, como deveria, fosse, então isso aqui vai ser usado pela humanidade. É para nós, através disso aqui, nós vamos fazer da humanidade uma coisa melhor. E que ninguém fosse ganhar com isso, fosse, não, como o Estado tivesse apropriado disso, como ele apropriou do meu subsolo, do meu ar. Não, isso é para o benefício do povo. Aqui nós vamos fazer os nossos pronunciamentos, aqui nós vamos ensinar só aquilo que é saudável para uma sociedade. Aí você diria, bom, mas isso é ditadura. Fora, infelizmente, pensando aqui a maneira como que isso seria usado sem ser economicamente. Porque economicamente, no modo econômico que vivemos, economicamente, tem se tornado a fonte da própria corrosão dos valores. Já como um rádio, uma coisa muito sutil. Meu avô já sentava na cabeceira da mesa, fim da tarde, no almoço. Então era como nós mesmos nos nossos computadores. Que aquele tempinho que tínhamos, queríamos estar ali em redor, ali, rodeando a rodinha ali, muda de rádio, muda de estação para cá, muda de estação para lá. Exatamente como estamos com os nossos celulares nas mãos hoje. Claro que ele não ficava o dia inteiro nisso. Mas o tempo que tinha para falar assim, agora eu estou de bobeira. Então vou pegar o meu radinho e vou ouvir. Danada não. O povo conseguiu, colocou a imagem junto do áudio. Juntou o queijo e a rapadura, pensa. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, já diziam. E agora estão emitindo imagens para as pessoas 24 horas por dia. E você não tem noção de como isso te influencia. Você está desapercebido disso porque isso está sendo feito no nível subliminar. Um nível que a sua percepção não alcança. Que o seu inconsciente está recebendo e não está havendo um filtro. Porque o seu consciente não detecta isso para filtrar.
moldando você. Imagens agora, que tal? Se nós podíamos fazer muito com os áudios e criar toda uma atmosfera e emocionar as pessoas, e entreter elas e aprisionar elas daquela maneira, e agora com todas as cores e tudo mais. Que tal agora? Será que a ferramenta foi aperfeiçoada? Será? E então, claro, as igrejas bombardeando a televisão. Saiam dessas coisas, televisão é do diabo. De fato, o modo como ela veio a ser usada se tornou então a ferramenta do inimigo. Aí é que está, porque para começar, quem tomou a coisa para explorar já não estava do lado do que era correto. Não o suficiente, poderia ser, eu sou um cristão, mas se ele empreende nesse sentido, ora, como poderia ser um cristão? E se ele fosse realmente, ora, talvez o negócio dele nem funcionasse, ele não ia ter que audiência, aparentemente. Mas aí que tá, se não fosse uma coisa cobrada, se fosse uma coisa livre, então ele poderia ter o espaço e falar, e quem quiser aparecer, apareceu, ouviu. Quem ouviu, ouviu. Como que o que eles fazem hoje, comprando audiência nesses, e tendo seus cultos. Só que a pessoa teria o canal dele. Não como se tem no YouTube hoje, mas no tempo ainda da televisão. Ele teria o canal dele. Para ele colocar lá e disponibilizar para quem quiser assistir as coisas que ele colocasse. Se não tivesse nada cobrando por isso, que ele não tivesse gasto, ele produziria conteúdo, como as pessoas têm produzido no YouTube. E então, todo o estudo foi aprimorado. Porque agora estamos falando de imagem, então não pense que os publicitários ficaram para trás. Então temos que estudar como influenciar pelas imagens. Estudar o comportamento humano e entender como nós podemos influenciar suas decisões por meio de imagens. Frases, gatilhos, cores. Todo um estudo psicológico para isso. Literalmente, como te controlar. Sem que você saiba que está sendo controlado. Que é o maior, vamos dizer assim, trunfo da coisa. É que você simplesmente não sabe. Você nunca viu ela como uma ameaça dentro da sua casa. Você sempre viu ela como uma grande amigona nos seus tempos de solidão, em que você podia se distrair e estar em casa, rir um bocado. Claro, tem que vir alguma coisa boa junto com isso. Sempre tem, ou então ninguém não faria, certo? Cada coisa que você pensa, por que as pessoas fazem de ruim? É porque tem alguma coisa que no meio daquilo que ainda era de bom. Ele foi pelo que era bom, eu suponho, não pelo ruim em si. Mas então você consegue entender o que é agora todo um estudo de situações e dramatizações e cinema e tudo mais. Então entra cinema no meio disso tudo. Com as suas histórias mirabolantes, intrincadas. De intriga e poder. E de onde que vem essas inspirações, esses filmes? Novelas? De onde vem tanta informação para se encher linguiça na novela, para passar o ano inteirinho aquela mesma história, o cidadão hoje fez isso, amanhã ele fez aquilo, e foi aqui assim, e ele foi assado. E elementos sendo estudados em como sendo inseridos e nisso transformar uma sociedade. Você vê aí o boom do homossexualismo. E não é que eles estão retratando a realidade, mas eles estão formatando a realidade a partir da tela. E eles dizem, não, nós estamos retratando a realidade em uma novela. Não, eles estão formatando a realidade a partir da novela. Só não vê isso quem não quer, é uma grande ferramenta de manipulação. Por que não passam coisas boas lá? Se isso estivesse sendo voltado corretamente à sociedade, de modo a estar sendo usado no sentido construtivo,
e não financeiro. Então isso seria um benefício para a sociedade. Mas de outro modo se tornou um câncer. E o emburrecimento em massa da população. E você não sabe de onde que vem. É flúor na água? É televisão? É escola? É alimentos industrializados que acabam que no fim de tudo eles mesmos, poucos deles são dono de tudo, porque um é dono da outra, a outra é dono da outra e no fim esses poucos são dono de tudo. Que então eles mesmos são aqueles que pegam a comidinha e põem na nossa boca. É de onde vem o que você come. E tudo isso misturado. Você pensa que esse é um grande negócio. Você pensa que a televisão está na mão de outros. Não, está na mão dos mesmos donos das indústrias. Em outras ramificações ali. Parentes também. Então é uma grande família. São só negócios. Televisão, manipulando em massa. Decidindo eleições. Né? Fazendo impeachments de presidentes. E o que a televisão fala, meu amigo, é um Deus que falou. Não, eu vi na televisão. Ah, passou no Jornal Nacional. Veja o poder que foi dado a ela. Eles nem questionam, afinal de contas, se isso é o jornal. Supõe-se que a pessoa está lá para falar o que é verdade, não é verdade? É, mas você só não entende que o mundo não é aquilo que a gente espera. Que ele é muito mais feio do que parece. Então, em nome do entretenimento, e aí assim, por outro lado, o seu tempo sendo sugado. Um tipo de vida hoje que não se requer somente aquilo que você precisa. Não, você tem que dar uma volta enorme, meu amigo. Você vai ter que conseguir ter um monte de coisa para você viver nessa vida aqui. Todo mundo tem que fazer a mesma corridinha aqui, todo mundo. Não é mais objetivo? E as ideias publicitárias? E as pessoas não veem. Seus sonhos, te enchem de sonhos. Sonhos, sonhos e mais sonhos. E depois te enviam. Conquiste os seus sonhos. Você precisa realizar os seus sonhos. Para você ter uma vida plena, você tem que realizar seus sonhos. Então você vive com sonhos a ser realizado. Realiza um para ter um novo agora. Um novo sonho agora que eu tenho. O que é a minha próxima meta? Um outro sonho. Até para te manter ocupado, constantemente correndo atrás de alguma coisa, alguma bugiganga. Aí o mercado entra no meio e fala, não, vou facilitar para você, nós fazemos empréstimo, você não precisa comprar com dinheiro. Depois você paga. Ah não, então se depois eu pago, né? Depois eu pago? Ah não, se for para pagar depois, né? Pode me cobrar aí a metade ou mais, não tem problema. E juros em cima de juros, e você trabalhando e pagando juros, e corre daqui, tem que pagar e tem que pagar, porque você teve que realizar o seu sonho. Para quando terminar de realizar esse, traçar uma nova meta. Tenho que realizar um outro. E de outro em outro, você passa a vida inteira realizando sonhos. E nunca acaba. E nunca que tem tempo. E por falar em tempo, essas ferramentas elas são aquilo que tem sido criado para roubar o seu tempo. Não só para comer sua mente, mas para te manter ocupado lá também. Ainda que eles pudessem te dar todo o bom conteúdo do mundo, só instrutivo, educativo e tudo mais, se você viesse a ficar o tempo inteiro só vendo isso, não tivesse tempo para entrar a palavra de Deus, olha, o que todas essas coisas boas poderiam te fazer? Então lá está, agora, a publicidade sendo feita com todo cuidado, não mais os sons, eles já sabiam atuar com os sons. Você veja como eles podem pegar uma cena e carregar ela de emoção, de colocar com medo, por conta dos sons e o clima que vai sendo formado, a expectação. Eles podem te causar alegria. E agora temos a imagem. Mulheres para mostrar agora.
Não é verdade? Já que é o que eles querem ver. O que eles querem ver? Ora, essa é uma resposta muito fácil de se responder. Que ninguém não fala nela, na verdade. Mas que todo mundo sabe que é essa a resposta. Mulheres. Nuas de preferência. É o segredo publicitário mais conhecido do mundo que todo mundo faz de conta que não sabe. Mulheres. E aí estamos conhecendo e caminhando para a TV moderna. Disso aí a Chacrinha, a El Chan e a tudo mais é assim, mulheres, mulheres, mulheres. Qualquer coisa, eu só quero que você esteja aí na frente, que eu quero mostrar para você uma coisa. É a propaganda do meu cliente, que eu vendi você para ele. Ah, então essa ferramenta é usada de diversas maneiras agora, uma televisão. E as pessoas, a televisão é do diabo. Não é o aparelho que é, mas realmente a programação é. Mas ela está voltada para um público. O problema é o público quer ver isso. Ou eles não fariam sucesso, concorda? Não teria audiência. Falar, vou desligar isso. E o problema é que eles estão justamente trabalhando nos defeitos do homem. É na lascívia, na malícia, as concupiscências dos nossos sentidos. E mesmo em um programa que você viria e fala assim, isso não tem mal, isso é um programa de cozinha. Sim, ainda tem um apresentador, ele tem um viés político, religioso. De todos os modos ele está influenciando. É a ferramenta que é. E só o fato de você estar lá dentro daquela caixinha, parece que você recebeu um carimbaço, assim, autenticou você, falou, tudo aquilo é verdade. Passou na televisão. Passou no Jornal Nacional. Então isso é verdade. Como que não? Passou no Jornal Nacional. E os outros falando as mais duras verdades. E porque está numa plataforma que eles podem ter, porque eles não poderiam ter uma televisão. Concorda? Porque isso foi monopolizado, como aconteceu com o rádio. Falou, opa, então é nosso agora. Tem negócio de emissão de ondas pelo ar aí, áudio, vídeo, televisão. Não, isso é tudo nosso, disse o Estado. Nós vamos gerenciar isso para o povo. Vamos colocar aqui algumas licenças e as pessoas vão disputar essas licenças, mas disputar assim, de um modo que eles já sabem quem vai ser o vencedor. Aí vão disputar essas licenças e aí a pessoa vai explorar isso. E vai parar nas mãos desse, daquele outro meu amigo ali que eu já conheço faz muito tempo. Pronto, tá tudo organizado, regulamentado, tem os impostos, a pessoa tá pagando, é isso. E aí a pessoa pega, arruma um canalzinho no YouTube para sentar a lenha, entendeu? E falar as verdades, que eles não vão falar porque não estão pensando em ganhar dinheiro, mas de usar o meio para comunicar e falar. E eles estão pensando em ganhar dinheiro. O Jornal Nacional não está lá para te informar. Ele está lá para te vender também. É no horário do Jornal Nacional, é que aqueles minutinhos de publicidade são tão caros, porque está todo mundo sentado lá ouvindo o jornal. Estão lá para te vender também. E nem tudo que eles dizem você tem que entender que é televisão. Você assiste filmes, você dentro de atmosfera, você acha que eles não podiam criar qualquer situação? Isso é televisão. Qualquer coisa que você viu num jornal nacional pode ser produzido exatamente como seria para um filme ou para uma novela. E as pessoas tomam tudo que vem da televisão. Tudo. Elas não julgam nada, porque elas entendem que a televisão é uma coisa democrática. Eles não veem de onde que eles poderiam ganhar uma coisa gratuita. Eles não veem da onde que alguém poderia estar ganhando com isso, e como que o interesse poderia acontecer nesse caso. E como que isso poderia ser ruim. E a proposta é muito boa, é um entretenimento, ora se é boa. Passar o tempo, e cada vez nós sem tempo, então nossas crianças precisam começar a ser entretidas. Então, programa, já que aquilo lá é para atender demandas, olha, tem uma demanda de um pessoal aí que eles estão querendo ter tempo para suas coisas e essas crianças estão aí e ocupando elas. Se nós tivéssemos um programa
que envolvesse essas crianças. Então nós poderíamos ganhar tempo para esses pais e eles estariam do nosso lado, nós estaríamos ganhando eles. Então desenvolver programas infantis até. Todos eles enviesados. Apanhando as crianças desde pequenininhas e trabalhando as mentes delas desde pequenininhas, e as mães não sabem, os pais não sabem. Para eles é só um programa. Não entende que cada objeto, cada parte do cenário, tudo isso foi planejado e estudado. Você terá uma pessoa lá que será uma referência para essas crianças agora. Um modelo, inclusive. Então posso trabalhar a partir desse modelo a modelagem dessas crianças. E é assim como o inimigo tem usado essas ferramentas. Não vamos falar na indústria de cinema, que cria suas séries mirabolantes e tudo mais. Veja, tudo distrações. A indústria do entretenimento. Você precisa estar sendo entretido, você precisa saber que você está sendo entretido. Que já não é escolha sua ficar de frente da sua televisão. Você diz, não, mas eu vejo porque eu gosto. Eu falei, então fica sem ela um mês. Desliga ela, leva lá pro quarto e encaixota. Aí você cai pro celular. Vou falar do celular daqui a pouquinho. Estou imaginando aqui, se fosse só a televisão, você não ficaria sem ela. Você ficaria meio que perdido, você está tão acostumado a recorrer a ela, você ficaria perdido, sem saber o que fazer. Que é o que creio que te acontece hoje, se você propuser isso para si, falar assim, vou me abster do meu celular por um mês. Você dificilmente permanecerá longe dele. E você não sabe que você está tão apegado a ele. Esse é o grande problema, você não sabe disso. Até porque você vê na mão de todo mundo fazendo exatamente o que você faz. Então sua própria consciência não desperta. Você entende que está tudo muito bem, todo mundo está fazendo isso, e você, como um rebanho, está se sentindo bem confortável. Bom, está todo mundo indo, eu acho que está certo. Então o que é um celular? Porque aqui então eu tinha uma interação bem diferente da do rádio. Agora eu podia, através de imagens que podem falar mais que 1000 palavras, ou seja, que tal? As palavras são os rádios, as imagens são a televisão. Que uma imagem pode falar mais que 1000 palavras. Imagina o potencial da televisão agora. E moldar toda uma sociedade. Enviesar. E as pessoas não sabem de onde. Tudo isso para chegar numa coisinha que, veja só, é a evolução da eletrônica. Como que o homem chegou a isso? Ninguém nunca para pensar e questionar isso. Como que chegamos a transmitir uma imagem? Você diz, não, são as luzinhas LEDs, RGB, Red, Green, Blue. E eles acendem e as posições tá, eles formam a imagem. E isso são só as luzinhas acendendo e apagando. Aqui e ali, mudando de cores, formando a imagem. Por pixels. Como um assim. Pontinhos. Como? Você diz, isso foi programado. Foi programado. Como que fizeram a programação de um LED? Para que ele brilhasse dessa, daquela ou daquela cor. Em relação a um tempo de um todo que está correndo em toda a tela. Através de uma onda que vem pelo ar, que ninguém não vê, não toca nem nada. Ciência, meu amigo. Magia? Ciência. Porque te explicaram como, então já não é magia, é ciência. Mas pergunte-se como isso foi feito.
Porque você vai entender a evolução da eletrônica, você vai entender a evolução dos componentes, como que o estudo da eletricidade, como que a resistência deles por certos objetos, o estudo foi criando os resistores, foi criando os trem, e como que essas pecinhas juntas vieram a uma programação onde um LED saberia a hora dele acender, em que cor ele acenderia. São 3 cores, red, green, blue. Eu entendo que seria um mesmo LED, mas poderia ser 3 juntinhos lá, um ou outro, mas como saber qual deles ia ligar, por quanto tempo, de modo que a imagem, à medida que ela mudasse, essa cor mudaria. Para formar todas as outras cores, porque todas as outras cores estão sendo formadas por essas 3 únicas. Red, green, blue. RGB. Vermelho, verde, azul. Essas 3 luzes formam todas as cores em intensidades menores e maiores misturadas, vão formar as outras cores. Como explicar agora que o LED soubesse qual acender? E na medida que a imagem de um filme passa, que ela muda, ou que ela só está movendo lateralmente, ou seja, que há uma mudança na imagem, então há uma mudança de pixels. Nesse ponto aqui, esse marrom andou para cá. Então aqui já não é marrom mais, aqui vai ser mais ou menos esse aqui. Então esse LED aqui brilharia de forma diferente para fazer essa cor aqui. Não é o LED que está andando, mas passa a impressão de que é a imagem que andou. Mas esse LED fixo aqui, que agora estaria fazendo marrom, ele estaria brilhando de forma diferente, fazendo um marrom mais claro. Como explicar um LED fazer isso? E é claro, você traria sua explicação científica, aquela que todo mundo deve estudar na sua escola, na sua faculdade, que você provavelmente não vai entender, mas também não importa, você quer mesmo fazer o curso e ser eletrônico, meu amigo. Você não está ali para questionar, você pode questionar uma vez, 2 vezes, na 3ª vez você vai ficar sem graça de continuar insistindo em perguntar com as respostas vazias que o seu professor te der. Toca o bonde, que eu já fiz isso demais. Não, toca o bonde, deixa pra lá. Como explicar? E agora nós temos telas de LED e tudo mais. Tudo isso está avançando e você não está se perguntando como isso está sendo feito. Você supõe que sabe. Que os técnicos e eletrônicos sabem. E eu estou dizendo para você, eles formam todos e eles não sabem. Assim como psiquiatras todos formam e nunca sabem que o DSM-5 diz que uma pessoa que tem suas narrativas de coisas que ele são além do natural, mas que ele considera do ponto de vista dele espiritual, que aquilo realmente pode ser e tem uma grande chance de ser espiritual. Ou seja, a própria ciência considerando a questão espiritual. Está no manual. Eles formam e não sabem disso. E pegam todo mundo que narra alguma coisa que é fora do comum e diz, você tem um problema psiquiátrico, meu amigo. E desde então a pessoa atribuíram a ele uma certa autoridade que aí desde então todo mundo já te vê diferente. Porque afinal de contas alguém que tinha um crachá disse isso de você. Então como é que esses LEDs estão acendendo? Você terá uma explicação científica para isso. Com certeza você terá. Mas explica para mim que inteligência é essa? Porque ainda nem estamos falando de inteligência artificial. Estamos falando de uma única inteligência de que um LED poderia definir quanto ele brilharia em dado momento, de acordo com a imagem que tem chegado até ele por meio do ar e tudo mais. Como esse LED sabe? O que exatamente eu estou sugerindo? Eu estou sugerindo que essas coisas estão além da sua compreensão. De que elas passaram desapercebidas, de que ninguém questiona ou fala sobre elas. Porque já subentende-se que se sabe como que isso é, que funciona e está feito. Mas que se você parasse para meditar bem e observar o que as coisas são, você vai descobrir que elas não são tão simples assim. Eu poderia compreender como que um resistor produzido com certa substância, que testada vez após vez a corrente por ele, que há uma resistência tal, isso e aquilo, eu entendo como isso pode fazer, mas como isso pode programar isso dessa maneira, não vejo como. Por meio de pequenas pecinhas e reações a essa ou aquela substância de cada pecinha em quantidades específicas, estou tentando dizer que eles estavam lidando o tempo inteiro com a inteligência. Aos pouquinhos se desvelando. Que depois que passa esse ponto, que as pessoas tomam uma coisa e tal, ninguém não questiona isso mais. Por exemplo, você vai estudar para ser um engenheiro elétrico.
Você não vai fazer todos os testes que os caras fizeram lá no começo, meu amigo. De pegar a corrente elétrica e explorar ela passo a passo, tentando ver tudo o que ela pode fazer e o que pode ser feito com ela, e o que não pode, e o que ela atravessa as coisas, ela não atravessa, ela é condutor, ela é resistor, o que ela é. Ou seja, exaurir aquilo, estudar aquilo de diversos pontos de vista até saber se tudo que pode daquilo. Você não faz isso mais, você já tem uma cartilha pronta do que você precisa estudar. Você não vai saber fazer por si mesmo um resistor ou outras peças dessas, porque como eles descobriram e fizeram. Você não vai saber nunca que a corrente elétrica de uma certa frequência e ritmo pode inclusive tratar enfermidades no seu corpo. Pode restituir, ajudar a restituir as coisas no seu corpo. E as pessoas vão, então você pensa assim, poxa, Nikola Tesla diz que extraía energia do ar, que ele iluminaria o mundo inteiro. Pegaram o projeto do homem que decidiu que ia fazer isso para o benefício da humanidade. Não era para lucrar, não. Agora veja como o mundo é. Pois esse homem foi perseguido e perseguido, e ele terminou na sarjeta um gênio. Não houve lugar para ele nas suas faculdades, nas suas rodas científicas. Uma pessoa de pouco estudo, mostrando para você que faculdade mesmo não é necessária, porque um cara de 7 anos, de 7ª série, pôde inventar o que ele inventou e fazer o que ele fez, e quantos inventos dele. Nós usamos hoje sem nem sabermos, nem se dá o cuidado de informar-nos, eles nos informam. O Wi-Fi, por exemplo, foi estudado por ele, transmitir energia elétrica pelo ar. Não precisaria de fios, mas tem que ser fios que tem que passar por um padrão que tem que cobrar, meu amigo. Nós vamos desenvolver isso de uma maneira que nós temos que ganhar. Foi o que eles fizeram, Edison e os outros. Quem tinha dinheiro na época. Pronto, vamos fazer isso do jeito que a gente ganha. Desde então eles têm estado sobre o negócio. É por isso que eu te falo, a ciência sempre trabalha para quem tem dinheiro. E eles pegaram, boicotaram Tesla. Cara brilhante. O estudo da energia. E Tesla com as suas frequências, seus raios, estudando a energia. Não, essa energia, você conhece a energia de 220 volts, eletrocutando e tal, e ela pode estar tão fraquinha, e numa carga terrível, e ela pode estar numa frequênciazinha baixinha, então tem todos os parâmetros que foram sendo movidos e observados, que reações que se causavam. Para se conhecer a eletricidade, quando se conheceu ela, hoje não se conhece. Hoje você passa por cima disso tudo e já pega tudo mastigado, tudo lei de Bhaskara. Você não sabe como que aquilo chegou até aquilo. Mas assume que está certo e segue dali por diante. E você não pode ficar muito tempo perguntando ao professor, ei, mas como é que a gente chega à fórmula de Bhaskara? Porque você toma o tempo da turma, é incômodo, ele vai te explicar que a pessoa fez isso tal dia e tal, mas não. Aí se você insiste naquilo, você vai ficando chato. Então, eu quero saber como é que eu chego a isso. Então é muito disso no mundo hoje em dia, você não está vendo todas as coisas, você pega as coisas no meio do caminho. Então alguém que trabalha com esses negócios, na indústria de telas, de televisores e tudo mais, o caboclo é uma indústria em linha. O que é isso? Eles disseram, não, para melhorar a produção. Não, é para compartimentar o conhecimento. O indivíduo saber fazer toda uma tela dessa? Não, ele vai saber só apertar o parafuso, só pôr aquela peça ali, para ele, em todos os sentidos, não saber. Então, mesmo lá, e fazendo isso, ele não sabe o que ele está fazendo. E o projetista que estudou lá na faculdade, tem estudado essas coisas, passado por cima das suas origens e tudo mais, ele diz saber o que ele está fazendo, mas ele só sabe os parâmetros que usar e como fazer, mas ele já não está mais se questionando de onde vêm essas coisas. Eletricidade. Eletricidade atuando em você. Você sabia que a eletricidade atua no seu cérebro? Que estudos da época dizem que uma descarga elétrica produz em você um estado. Ela atua na sua consciência. Você sempre entendeu ela como umas bolinhas mais e bolinhas menos que andam num conduíte, num fio. Você nunca realmente parou para ponderar o que é a eletricidade. Que ela está viva?
que ela é inteligente. Aí você fala, agora sim, agora, cadê? Chama o doutor. Mas é a verdade. Que você não pensou sobre isso. Então, esses estudiosos da eletrônica, desenvolvendo seus componentes, muito semelhante, porque se for um boom, né, eletrônica em relação à eletricidade, foi um boom. Imagina, eu tinha uma eletricidade crua aqui, agora eu estou falando de eletrônica, micropartes dessa eletricidade conduzidas dentro de um circuito de acordo com aquilo que eu entendi da sua condutibilidade e das pecinhas que eu fiz baseada nessa condutibilidade, meio que determinando o caminho por onde ela vai passar. Criando um circuito para ela fazer. E dentro desse circuito fazer algumas realizações. Sem saber o que ela é. Você pensa que é um mais e um menoszinho lá, caminhando num fio. Então não para ser teoria da conspiração aqui. Mas estou tentando colocar para você aqui algo que eu também não tenho como colocar isso biblicamente. Estou tentando dizer daquilo que eu sinto. Pelo que eu vejo, porque eu ainda vou chegar nisso e o vídeo vai ficar longo. Mas quando eu vou chegar nisso, mas como assim inteligência artificial, meu amigo? Da onde você tirou que 0 e 1 por fim estaria raciocinando as coisas?